Olá, iluminados, a paz de Cristo, o amor de Maria. Eu agradeço as pessoas novas que chegaram por aqui, gratidão pela tua presença. Vai ser muito bom a gente trocar vivências, experiências, ideias juntos. Eu te conto daqui o que está acontecendo comigo, você me conta daí. E a gente vai deixando a nossa caminhada muito mais suave, né? Trocando experiências uns com os outros. Comenta aqui nos comentários, né, abaixo do vídeo, como é que está a sua vida, os seus projetos, como é que anda a sua mentalidade. Você tem cancelado aqueles pensamentos negativos? Você tem praticado o mantra do Ho'oponopono para eliminar da sua mente crenças que não te faz bem? Você hoje está uma pessoa mais consciente do que antes? Você tem consciência do que você anda falando, do que você anda praticando? Como é que está a sua vida hoje, né? E como é que você gostaria que ela tivesse? Então comenta aqui, porque é muito bom ter esse feedback, porque a gente acredita cada vez mais, né, que está abençoando alguém. E no final desse vídeo, na descrição, eu vou te deixar a minha chave Pix. Se você se sentiu abençoado, se esse vídeo te ajudar pelo menos um pouco, fique à vontade para me abençoar também, tá certo? E eu te agradeço de coração. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o livro A Mentalidade da Abundância. O sucesso começa aqui, do autor Joel Osteen, né? Ele diz que nós todos temos uma visão, né? Uma visão da família, uma visão de si mesmo, uma visão do futuro. Agora, a pergunta que ele faz é: como é essa imagem? Você se vê progredindo, superando os obstáculos, ou você se vê passando por dificuldade, você se vê um derrotado, um fracassado, um perdedor? Então ele diz que as imagens, né, elas determinam o tipo de vida que a gente vive. Então, se as imagens, né, que você tem aí na sua mente é de derrota, então pode ser por isso que a sua vida esteja limitada, né? Então, se as imagens que você tem é de derrota, a sua vida também será. Então, o homem é aquilo que ele pensa ser, né? As escrituras sagradas nos dizem isso, né? Tanto é que o próprio Jesus, ele diz, quando você pedir algo, você peça acreditando que já tem, tá certo? Então, ele diz que para que seu sonho se realize, você precisa visualizar como é que você quer estar nesse sonho. Você precisa visualizar você lá no futuro, né? Você precisa visualizar você no seu apartamento, na sua casa, no seu carro. Você precisa visualizar você mais magro, mais saudável, mais feliz, com seu companheiro. Você precisa se visualizar, tá certo? Precisa de uma imagem desse sonho. Aí eu te pergunto, você já fez essa imagem dos sonhos? Porque eu tenho na capinha, naquele descanso de tela do meu celular, eu tenho a imagem dos meus sonhos. Eu tenho em cima da minha escrivaninha um carro em miniatura, que é para mim visualizar, porque agora há pouco eu renovei a minha carteira de habilitação, né? Que isso é um processo que eu posso até te contar em outro vídeo, que essa habilitação foi muito difícil para tirar, porque o ex-marido não permitia, né? Ele não queria que eu comprasse carro. E eu pensava, meu Deus, por que eu não posso ter um carro se outros maridos por aí compram carro, né, e doam de presente às esposas? Por que é que eu não posso ter o meu, comprando com o meu próprio dinheiro? Mas meu ex-marido, ele não permitia. Então foi muito difícil para me tirar a habilitação, contra a vontade dele, né? E depois eu comprei um carro, mas assim, foi um estresse total, porque ele se entregou de mim, ele não falava comigo, então foi tanto problema que eu repassei o carro para minha irmã e guardei a minha habilitação dentro da minha carteira e não usei mais.
Então, a minha habilitação, ela passou 10 anos lá guardada. E quando foi esse ano, né, um dia desses aí, eu resolvi renovar a minha carteira de habilitação. Graças a Deus, renovei e já tá tudo ok. Falta apenas ir pegá-la, né? Já tô com ela na forma digital no meu celular. Falta apenas ir pegá-la, porque não fui ainda, né, por falta de tempo. E faltam os próximos passos, né? Que é comprar um carro, outro carro, né? Porque o que eu tinha passei para minha irmã, porque não podia usar, que o ex-marido não permitia. E ainda falta começar a praticar, né? Porque eu também ainda não tenho a prática de direção. Mas aí, um dia desses, eu tava com a minha filha, ela falou: "Mãe, compre um carro para a senhora visualizar". E eu comprei esse carro, tá ali na escrivaninha do meu carro para fazer a minha visualização. Então, o autor desse livro, ele diz a gente exatamente isso, que a gente precisa de uma imagem do nosso sonho. Então, não precisa ser uma imagem elaborada, você pode pegar uma imagem da internet, você pode desenhar numa cartolina, numa folha de papel, num caderno, a imagem desse sonho. Você pode comprar uma miniatura, como eu comprei, né? A miniatura de um carro. Você precisa visualizar você já realizando esse sonho, né? Ele diz aqui no livro, né, que muitas pessoas se sentem fracas, derrotadas. Então, se você modificar a imagem e começar a se ver como Deus vê você, você vai ficar cada vez mais forte, mais talentoso, mais abençoado e mais bem-sucedido, né? Porque essa ideia de derrotado, de fracassado, de pobre, é nós que nos vemos assim. Deus não nos vê assim. Ele confia muito mais em nós do que nós mesmos. Ele vê a gente bem-sucedido, ele vê a gente abençoado, ele vê a gente muito forte. Então, em vez de você lutar contra si mesmo, né, você vai estar lutando por você. Se você começar a se ver abençoado, tá certo? Você vai estar realmente caminhando para a bênção, né? Você vai estar caminhando para a aprovação. Porque as escrituras, elas também dizem, né, que onde não há visão, o povo perece, tá certo? Então, é por isso que agora eu que te pergunto, Ana Lúcia, né? Qual é a sua visão de futuro? Como é que você quer que a sua vida esteja daqui a um ano? Tá chegando aí o final do ano, né, de 2024. Você já se imaginou como é que você quer que a sua vida esteja lá em 2025? Daqui a 3 anos, como é que você quer que a sua vida esteja? E daqui a 5 anos? E daqui a 8 anos? 10 anos? Como é que você quer que a sua vida esteja, né? Então, ele diz que o povo realmente perece, né, quando não tem uma visão. As escrituras falam isso, né? E se você analisar, né, cuidadosamente, você vai ver que as escrituras, elas não falam para a gente de oportunidade, elas não falam para a gente de falta de talento. As escrituras falam que o que limita a gente é a falta de visão, tá certo? Porque se você analisar, todos nós temos oportunidade e todos nós temos talento. Agora, às vezes, a gente não tem a visão. Então, ele diz aqui no livro para a gente se atrever a sonhar novamente. Então, eu digo aqui para você, se atreva a sonhar novamente, né? Se você nunca sonhou, então se atreva a sonhar a partir de agora. Ele diz que você deve se atrever a ter uma grande visão, tá certo? Nunca pense coisas pequenas, sempre pense coisas grandes, porque o Deus que nós servimos, ele é grande. Então, nós não temos que nos contentar com o pequeno, nós temos que nos contentar com o grande. E ele diz também, né, o que eu digo aqui no canal, ele diz também aqui no livro, que não é preciso saber como vai acontecer, né? Então, o como não nos pertence. Essa parte do como é com o Deus, é com o Todo-Poderoso, é com o Onipotente. Como vai acontecer não nos interessa. Nós temos que apenas
ter a visão. Então, tudo que você precisa fazer é acreditar, tá certo? Você precisa apenas da sua fé, porque um toque da graça divina pode mudar o seu interior. E quando a gente muda o interior, a gente muda o pensamento, né? Aí as mudanças acontecem fora, acontecem no exterior. Então, ele diz aqui que vai chegar um dia que em vez de você ter um sonho, você vai estar vivendo a realidade, tá certo? Então, desenvolva uma mentalidade de abundância. Você é filho de Deus. Então, Deus não é um Deus de escassez. Então, você precisa desenvolver essa mentalidade de abundância. O sonho de Deus para a sua vida é que você seja abençoado, capaz de abençoar outra pessoa, tá certo? Então, que você seja tão abençoado que você possa abençoar seus filhos, que você possa abençoar sua família, que você possa abençoar seus amigos, que você possa abençoar as pessoas que estão ao seu redor, porque Deus é Deus de transbordamento, tá bom? Então, não pense pequeno, tenha uma visão e tenha uma grande visão. Então, mas aqui tem uma chave, tá certo? Essa chave eu vou te dizer agora, que você não deve ficar pensando em escassez. Não adianta você ter uma visão de um lado e por outro lado você ter uma escassez. No momento que você está aqui comigo nesse vídeo, aí você lembra da sua visão, mas daqui a, sei lá, 5 minutos, quando acabar esse vídeo, você volta a ter pensamento de escassez. Não vai adiantar, né? Aí você vai ter uma visão durante 1 minuto ou 2 e depois você vai passar o dia inteiro, a semana inteira, sei lá, a vida inteira pensando em escassez. Então a chave é essa, é você não pensar em escassez. Você de forma alguma deve ficar pensando em escassez. Por quê? Porque Deus, ele se chama El Shaddai, tá certo? Ele é um Deus do mais que abundante, tá bom? Então, ele não é o Deus de escassez, ele não é o Deus do me ajude a sobreviver, eu tô sufocado, eu tô com a corda no pescoço. Não, lembre-se que Deus, o nome dele é El Shaddai, é o Deus do mais que suficiente, o Deus do mais que o bastante, tá bom? O Deus da abundância. E o Salmo 35, ele diz assim, repitam continuamente. Glorificado é o Senhor que tem prazer na felicidade do seu servo, tá bom? Então, isso é muito bom para você dizer logo de manhã, tá certo? Porque é muito importante os pensamentos da gente logo quando a gente acorda de manhã, porque a forma como a gente acorda vai determinar como vai ser o nosso dia. Então, quando você acordar de manhã, você, em vez de ficar pensando, ai meu Deus, será que esse mês o dinheiro vai dar para pagar as contas? Será que a conta de luz vai vir mais barata? Será que? Você pode dizer, glorificado é o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. Tá certo? Você pode dizer algo bom vai acontecer comigo hoje. Hoje algo maravilhoso vai acontecer. Então, ele diz aqui que nós deveríamos repetir continuamente, né? Que Deus tem prazer em me fazer prosperar. Tá bom? Então, como nós somos humanos, né? E somos pecadores e somos frágeis às vezes, né? Somos falhos, mas de repente vem na lembrança da gente a dívida. Eita, o cartão de crédito. Tá chegando o dia de pagar a fatura, sei lá, o IPTU, o imposto de renda, as coisas que a gente tem, né? No nosso dia a dia, né? Para botar em dia, mas aí a gente tem que se lembrar de dizer, Deus tem prazer em me fazer prosperar. Então, assim você deve desenvolver
uma mentalidade de abundância. E sua vida caminha sempre para aquilo que você está pensando, tá bom? Então, assim, eu nem adianta mais, pessoal, eu alongar esse vídeo, repetir o que eu já disse, sei lá, tentar explicar para você de outra forma. É isso e ponto, tá bom? As escrituras, né? Os estudos também mostram, né? A vida, ela mostra pra gente, né? Que a gente caminha na direção daquilo que a gente tá pensando. Então, de repente, você não entende por que que tá aí tão endividado, né? Mas assim, será que você não anda só pensando em dívida? Será que você não anda apenas pensando em escassez? Será que você não anda apenas pensando na falta? Isso pode estar trazendo mais do mesmo para você, porque a vida ela traz mais do mesmo para a gente. Então, eu já falei aqui para você, cancele pensamento de escassez, limpe sua mente, faça a oração, né? O mantra do Ho'oponopono, ou oração como você queira chamar. Eu já disse para você, se afaste de pessoas negativas, se afaste de notícias negativas, se afaste de música que só te deixa para baixo. Cancele pensamentos que não seja bom, que não esteja te levando para um novo nível de consciência. Eu já disse aqui para você que você precisa tomar as rédeas da sua vida, tá certo? Não tem que estar culpando o governo, culpando os políticos, culpando o preço da mercadoria. Você é o autor da sua história. A sua vida é um livro em branco, então você que está escrevendo a sua história. Então, comece primeiro se melhorando por dentro, melhorando seus pensamentos. Por quê? Se você está melhorando por dentro, consequentemente você vai melhorar fora, né? Então, eu já falei para você que a mudança ela começa dentro de nós e ela vai refletir fora de nós. Então, eu sou uma prova disso, né? Eu vivi até pouco tempo numa casinha tão simples, meu Deus do céu. Olha, feinha, meu Deus. Tão simplesinha. Olha, a porta da casa tinha uns 3 buraquinhos, que se a gente olhasse assim, via tudo que estava lá dentro da casa. Então, assim, era muito insegura. E se uma pessoa empurrasse a porta com muita força, a porta se abria. Não tinha, assim, uma segurança, né? Certo que ela tinha, por dentro, ela tinha um ferrolho, que eu lembro, e tinha uma fechadurazinha daquela chave de antigamente. Ela tinha, mas assim, ela era uma porta frágil, tá certo? E eu me sentia muito segura naquela casa, porque era um sítio e quando a gente diz assim sítio, aí você pensa logo o quê? Uma chácara, né, cheia de frutas, com piscina. Não era assim, não. Era mato, sabe? Muito mato, muito mato, muito mato, muita terra. Então, assim, meu ex-sogro, ele plantava cana, então logo quando eu cheguei para morar nessa casa, a cana era bem pertinho assim da porta. E depois foi que meu ex-marido começou tirando, arrancando aqueles pés de cana que estava quase dentro de casa e deixou assim um pouco mais distante, né? Um pouquinho mais distante da casa. Mas mesmo assim a casa era rodeada de cana. Era cana na frente, cana atrás, cana do lado, cana do outro. Quando a cana estava grande, que crescia, não dava nem para ver a casa. Quem passava embaixo numa estrada que tinha, nem sabia que ali tinha uma casa. Só dava para ver quando a cana estava cortada, né? Quando queimava a cana, aí cortava, né? Levava para a usina para moer a cana, transformar em açúcar. Então, era que ali a gente enxergava a casa, mas quando a cana estava grande não via. Então, hoje em dia eu tô aqui nessa casa, né? Mas assim, eu já contei em outros vídeos, né, para você, como foi que eu cheguei aqui, né? Eu acreditei e eu não fiquei perguntando a Deus como. Eu diante daquele sofrimento, diante daquela insegurança lá naquele lugar, eu só botava a chave da casa que eu morava, né, do sítio, assim na palma da minha mão e dizia,
Meu Deus, coloca nas minhas mãos a chave da minha casa. E eu não perguntava como, eu só dizia isso. Coloca nas minhas mãos a chave da minha casa. E foi passando os dias, né? Aí, de repente, uma colega falou para mim, por que você não fala com a Eliane, que é uma corretora aqui da cidade? Aí, eu pensei, meu Deus, mas aí eu não tenho a entrada. Mas mesmo assim eu falei. Aí, a corretora falou para mim, traga seus documentos para a gente fazer uma simulação. Aí, quando eu levei os documentos, ela fez a simulação e disse, você pode comprar a casa, mas você prepare para a entrada. Aí eu pensei, meu Deus, não vou comprar de novo, porque eu não tenho dinheiro da entrada. Como é que eu vou comprar essa casa se eu não tenho esse dinheiro da entrada? Mas mesmo assim eu continuei, né? Usando a minha fé, pedindo a Deus a casa. E de repente ela levou meus documentos para o banco e depois ela me ligou dizendo, olha, a sua documentação foi aprovada e você já pode escolher a casa. E detalhe, você não vai precisar a entrada. Ela mesma se surpreendeu, né? Porque ela sabe que para poder comprar uma casa, geralmente o banco exige uma entrada e uma entrada de acordo com o valor da casa. E se fosse me exigir essa entrada, jamais eu estaria aqui, porque na época eu não tinha. Então, é isso que eu estou te dizendo. Visualiza, tá certo? Acredita. Lembra que Deus é Deus El Shaddai é o nome dele. Ele é o Deus do mais que suficiente. Ele é Deus de abundância. Ele não é Deus de escassez. Então eu não fiquei me perguntando como Deus ia mudar essa casa. Igual eu não pergunto como é que ele vai me dar um carro. Eu preciso de um carro. Agora que eu renovei minha habilitação, eu sei que eu quero um carro para meu dia a dia, para mim trabalhar com mais tranquilidade. Mas eu nem procuro saber como. Eu já agradeço a ele pelo carro que eu tenho. Como a miniatura que eu comprei fica em cima da minha escrivaninha lá no meu quarto, eu sempre acordo de manhã e já visualizo o meu carro, né? E já me imagino dentro dele indo trabalhar. Já me imagino levando minha filha no trabalho dela. Eu já me imagino, sei lá, indo para a igreja, indo para uma praia, fazendo um passeio com a minha família. É assim que tem que ser os nossos pensamentos, né? Vamos parar com essas imagens limitadas, né? Da gente mesmo, da família da gente. Vamos parar com essa imagem que a gente tem do futuro, de dizer, ai meu Deus, lá na frente, sei lá, talvez eu fique doente, talvez eu não consiga, talvez eu fique uma mulher feia, doente, com os cabelos brancos, sei lá, que não tem nada de mais cabelo branco que eu já tenho, né? Mas assim, que eu fico uma mulher amargurada. Vamos parar com essa imagem, gente, tá certo? Porque essa imagem, ela vai determinar a nossa vida. Porque a Bíblia diz que o homem é aquilo que ele acredita que é. Aquilo que ele acredita ser. Então, a gente precisa de uma imagem positiva, a imagem na nossa mente, tá certo? Mesmo que você não tenha no concreto, como eu já tenho ali a miniatura do meu carro, mas que você tenha uma imagem na sua mente, uma imagem positiva de você, uma imagem do seu apartamento, uma imagem de você curada, tá certo? De alguma doença que você esteja aí vivendo. Então, vamos parar com esse pensamento de pessoa fraca, de pessoa derrotada. Você é forte, você é corajoso, você é abençoado, você é bem-sucedido. Você, mulher, é maravilhosa. Você é filha de El Shaddai. El Shaddai é um Deus mais que suficiente. Você não tem que ficar pensando, eita Deus, será que vai dar o dinheiro que eu tenho ali para pagar a passagem para chegar no meu trabalho essa semana? Vai dar para pagar a passagem completa? Ou sei lá, vai chegar na quarta-feira, eu não vou ter mais o dinheiro da passagem. Para com esse tipo de pensamento, né, de falta que nunca vai ter, lutando contra você mesmo. Lute
seu favor, tá certo? As escrituras dizem, né, que o povo perece por falta de visão. Então você pensa, eita, que bom, o dinheiro vai sobrar. Ah, que bom. Olha, vai chegar o final do mês e nem gastei a passagem toda. Menino, peguei carona na ida, peguei carona na volta, tal dia tirei uma folga, ainda sobrou passagem. Que maravilha. É assim que tem que ser o pensamento de uma mulher de Deus que tem visão, de um homem de Deus que tem visão, né? Atreva-se a sonhar, tá certo? Se você nunca sonhou, comece a sonhar agora, tá bom? E tenha uma visão grande, não tenha uma visão pequena, nada de ter visão pequena, né? E tudo que você precisa fazer é somente você acreditar. Começa acreditando, não é? Então, você já sabe que o toque da graça divina, né, pode mudar o seu interior. Então, deixe que Deus toque em você hoje. E a sua vida vai mudar. Quando mudar o seu interior, vai mudar no seu exterior também. E as pessoas nem vão entender. Só vai dizer, fulano tá diferente, fulaninha tá diferente, né? Vai ver você prosperando, as coisas chegando na sua casa. Tem pessoas com pensamento maldoso, vai até pensar, será que ela tá roubando, né? Que o povo pensa logo assim. Não, menino. Oxe, ó, pra ali como tá a casa dela. Menino. Porque pensou que você ia ficar o tempo todo devendo ao banco, devendo ao Serasa, endividado, andando de cabeça para baixo, doente, com a mesma roupa o ano todinho, né? Não tem problema nenhum. Se eu gostar dessa blusa aqui, eu querer estar com ela o ano todinho de 2025. Mas assim, isso não significa que eu só tenho que ter ela, não. Porque o meu Deus é o El Shaddai. É o Deus do mais que suficiente, tá certo? Então, lembre dessa chave, que você precisa ter bons pensamentos, tá bom? Você não deve ficar aí pensando em escassez, tá certo? Lembre disso. E que o nosso Deus, ele não é de forma alguma Deus de escassez, é Deus de transbordamento. Tá bom? Deus de abundância. Lembre daquelas palavras que diz lá no Salmo 35. Repita essas palavras continuamente, tá bom? E o Salmo 35 diz que glorificado é o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. Tá certo? Então, nós devemos repetir isso. Não é pecado nenhum, a gente deve repetir continuamente, tá bom? E Deus tem prazer em nos prosperar. Então, desenvolva aí essa mentalidade de abundância. Eu sei que às vezes fica difícil pra gente, né? Por causa do jeito que a gente foi criado, né? A avó da gente já criou a mãe da gente assim, com aquela mentalidade de escassez, que não vai dar, que não vai ter, que vai faltar. E a mãe da gente foi vítima, né? Criou a gente desse mesmo jeito. Ai, vai se acabar, não vai chegar até lá, e como vai ficar? Gente, mas você mude a história aí da sua família, que esse ciclo aí se encerre em você, comece um novo ciclo, né? Então, não leve mais isso adiante de escassez. Eles viviam assim porque eles não tiveram quem dissesse para eles que eles são filhos de El Shaddai. Mas você está ouvindo. Mude a sua mente. Então, infelizmente, né, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o presente. E nós podemos mudar o nosso futuro. Então, a sua vida caminha na direção daquilo que você anda pensando. Então, se a sua vida está aí cheia de escassez, você criou. E se você criou, você também pode criar uma forma de se libertar. Tá certo? Então, assim, tudo depende de nós, tá bom? Tudo está em nós, tanto a abundância como a escassez.
precisa ver onde é que cada um de nós está colocando foco, tá certo? Então, eu te desejo muita paz, eu te desejo muito sucesso, eu te desejo uma vida de abundância, eu te desejo as bênçãos do Deus que faz mais do que o bastante e que você fique à vontade para comentar, para compartilhar e gratidão pela tua presença aqui.